Depois de assistir esse 7º episódio da She-Hulk, eu percebi que a Marvel realmente tá quase que perdendo a mão, tá achando que vai conquistar o público que gosta de quadrinhos, que gosta de super-herói, de alguma outra forma olha, não sei pra onde é que vai, mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo e a gente vai falar muito agora sobre esse 7º episódio e vamos tentar extrair o que é que tem de bom nesse episódio. Fala, man! Tranquilo, Natana na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Natana Man tava meio sumido, mas é porque eu machuquei o cotovelo, cara. Olha, tô com a dor do cotovelo, dor de cotovelo. É uma dor complicada, mas machuquei aqui nos treinos, né? E tive que parar um pouquinho, fui pro interior e tal. Aí no interior eu acabo fazendo outras coisas. E, enfim, mas tô aqui, vou falar, não vou deixar de fazer a cobertura da série da She-Hulk pra vocês. Vamos lá. E nesse 7º episódio a gente tem aí um momento de felicidade genuína feminina, né? A gente vê muito mais momentos, assim, eu vou dizer até alguns clichês, que é típico de um filme de mulher, né? Ou um filme de comédia romântica, que é justamente o relacionamento da Jennifer Walters com o Josh, que é aquele cara que ela encontra no casamento da amiga, né? Mas desde que ele apareceu, eu já achei aquela esmola muito... Era esmola demais. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E eu não falei besteira quando desconfiei daquele cara, viu? Não falei besteira e vou comentar sobre ele aqui nesse vídeo também. Mas por outro lado, a gente percebe que é muito bom ver uma personagem que, querendo ou não, a série sendo fraca ou boa, a personagem é muito cativante. A Jennifer Walters é uma personagem que é muito fácil de gostar, muito fácil de assistir. Apesar da comédia não ser tão grande, mas você acaba gostando da personagem. Ela é uma personagem bem legal de assistir. A quebra da quarta parede funciona muito bem com essa personagem. E a atriz Tatiana Maslany trabalhou muito bem. Agora, algo que eu não poderia parar de falar é que deu-se muita importância para esse relacionamento. Na verdade, eu vou falar assim, deu-se muita importância para a crise romântica dela. E eu já percebi que esse era um arco, né? Sempre esses episódios têm 2 arcos, e esses 2 arcos tentam se linkar de algum jeito. E logo de cara, o primeiro arco já tá ali descarado pra gente, né? Que é o relacionamento dela com o Josh, e na verdade é a angústia, porque o Josh não liga de novo pra ela. Então isso aí já ficou na cara, já mostrou, pronto, a série nesse episódio vai falar sobre isso. Aceitem que dói menos. Eu acho que não tem problema mostrar esse lado da Jennifer Walters. Só que aí a gente tem que ver também qual é que vai ser o outro arco do episódio para ver se consegue salvar. Geralmente assim, mesmo tendo 2 arcos e eles se linkam no meio, geralmente é um muito bom, certo? Ou pelo menos um melhor, e o outro só tá ali para encher linguiça. E esses 2 se linkam para dizer que a história teve uma coesão e vai ter um final coerente. Mas esse é o padrão que a série está mostrando e tem sido até então agradável, mas não quer dizer que tem sido perfeito. Porque eu, particularmente, ainda estou sentindo falta de uma história real de super-herói. E a gente tem novamente nesse episódio o retorno do Emil Blonsky, no caso, somente o Emil Blonsky e não o Abominável. A gente até espera que vá ter alguma transformação, tal. Fica naquela expectativa para ver se tem alguma animação nesse episódio, mas a gente só tem o Emil Blonsky. E eu já comentei aqui, em outros episódios, em outras análises, que essa situação da destransformação do Abominável, nos quadrinhos, ela não acontece, tá? O Abominável, ele é daquela forma, e depois que ele se transforma, ele não volta mais. Muito da conduta que ele leva, do comportamento revoltado dele, por conta das coisas que ele perdeu, por conta da aparência dele, querendo ou não, a um certo momento ele é incrível, ele se sente incrível por conta de todo aquele poder, mas depois, logicamente, por causa desse poder inteiro, ele acaba também perdendo muita coisa, perde mulher, as oportunidades que antes ele ganhava, e ele vira um monstro. E nesse episódio é mostrado uma situação onde ele tá meio que tentando burlar a condicional, que foi um processo gigantesco, uma repercussão que passou nos jornais e tal, um episódio inteiro para falar dessa libertação, no caso, dessa liberdade condicional do Emil Blonsky, e simplesmente um cara que é responsável pelo equipamento, né, e responsável também pela condicional do Emil Blonsky, liga para She-Hulk e diz, olha, o equipamento dele está apresentando um defeito, a gente não está conseguindo rastrear,
a tornozeleira, que na verdade é um inibidor de radiação gama, que mantém o Emil Blonsky destransformado. Mas assim, o pretexto do convite ficou muito esquisito. Por quê? A liberdade condicional do Emil Blonsky foi um caso que passou no jornal. Foram 4, eu não sei se eram 4 juízes, só sei que foi mais de uma pessoa responsável por julgar esse caso. Então é um caso que não é coisa pequena, tá? Foi chamado uma advogada que também é uma heroína, então não é coisa pequena, ela está envolvida com mídia, tinha polícia, tinha repórter na frente da cadeia onde o Emil Blonsky estava, e simplesmente o cara chama somente a She-Hulk para dizer que a tornozeleira eletrônica que inibia os poderes dele está com defeito. Então, cadê a coerência? Porque uma coisa tão importante que era para ser mantida assim, sobre supervisão geral, todo mundo tinha que estar de olho nesse cara, simplesmente ninguém quer ir lá e o cara diz assim: e eu não quero ir lá sozinho porque eu tô com medo, eu precisaria de uma Hulk comigo. Poxa, por um momento eu até pensei, finalmente vai ter um episódio onde a She-Hulk vai trabalhar como She-Hulk. Ninguém quer saber dela como advogada, ou como figura pública, ou como pessoa que vai aparecer para causar alguma mídia. A gente quer a defensora, mas no caso a vingadora, né? A gente quer a mulher que bate mesmo. E essa é uma expectativa que a série tenta causar na gente. Só que lembrando, falar de She-Hulk é falar de aleatoriedade. Então você espera uma coisa, mas pode acontecer uma coisa completamente diferente. E de fato foi o que aconteceu. Na verdade, ela chega lá e é interessante que a gente vê que o Emil Blonsky, ele ficou, não sei, mas pelo tamanho daquele centro de reabilitação, daquele áreas de terapia, o cara tá bilionário, porque é um espaço gigantesco que leva o nome dele, tem as fotos dele. O cara tá ganhando muito dinheiro reabilitando pessoas com superpoderes, né? Pessoas que estão à margem da sociedade. E vamos falar dessas pessoas que estão lá também, que tipo, tem um bocado de super-herói, na verdade super vilões, né? Meio que anti-heróis lá, da mais baixa classe da Marvel. A gente tem lá o Homem-Touro, a gente tem lá o Elagla, a gente tem o Homem-Espinho, e tem outros super-heróis lá, inclusive tem até um capanga que tava lá na Gangue da Demolição tentando sugar o sangue, sugar não, no caso extrair o sangue da She-Hulk, né? Só que assim, ele falou, o Emil Blonsky fala que aquilo ali é pago. Ele fala que até tem uma área VIP, que tem tratamentos lá que ele oferece, que só os clientes VIP podem acessar. Os clientes classe S, tipo assim, prêmio, Platinum, essas coisas. Só que na realidade, esses clientes que estão lá, que a gente vê lá, se a gente for ver nos quadrinhos, eles não parecem pessoas que têm uma quantidade de poder aquisitivo tão alta para poder pagar uma terapia dessa, pelo menos uma terapia dessa magnitude. Mas isso aí também é outra coisa que a série não vai contar pra gente, e já mostra também o seguinte, o segundo arco do filme vai ser esse, é a She-Hulk indo para o centro de terapia do Emil Blonsky, e por causa do carro dela, que foi prejudicado justamente pela luta do Elagla com o Homem-Touro, que são personagens reais dos quadrinhos. Inclusive o Elagla, ele realmente tem aquela habilidade de bioeletricidade, que é muito interessante. Ele consegue manipular a eletricidade quando encosta em superfícies metálicas, né? Por isso ele usa aquela espada, e nos quadrinhos também é assim. Só que nos quadrinhos, o toureiro, a persona do toureiro é outro personagem. Tá? Existe um personagem que é o toureiro e existe o Elagla. Eu acho que ou a série fez a adaptação de juntar esses dois personagens num só, ou então é só uma coincidência dele estar lá lutando contra o Homem-Touro. Mas eu quero contar pra vocês o seguinte, que parece que a gente vai ter literalmente o Abominável nos Thunderbolts. Saiu um quadro de apresentação mostrando os Thunderbolts e o Abominável não estava nessa foto. Só que ele mesmo se contradiz em algumas coisas, e quando mostra o Elagla com aquela espada de bioeletricidade, a gente meio que liga uma coisa na outra. Ele diz, quando o técnico vai lá ver o inibidor de radiação gama no tornozelo dele, que aquilo ali pode ter acontecido, aquele defeito pode ter acontecido por causa de um choque elétrico que ele possa ter levado uma cerca elétrica. Só que a gente vê que aquele grande espaço ali, a coisa que menos deve ter é uma cerca elétrica ali, uma chácara gigantesca, um grande parque, um descampado e tal, com vários polos, tem sauna e tudo. Então aquilo ali não tem cerca elétrica, não tem nem internet. A internet, na verdade, está só num local onde está sendo feita aquela terapia em grupo. Então é muito provável
que esse choque elétrico tenha sido alguma coisa ligada ao Elagra com aquela bioeletricidade, e isso pode ter vindo a danificar essa peça. Isso quer dizer que, para que não seja rastreado o Abominável, ele tenha feito essa falcatrua aí para danificar a peça e poder se transformar e atuar como Abominável por baixo dos panos. De cara a gente já vê que os dois arcos eles já meio que se linkam, porque no meio do processo onde ela tá lá com o Emil Blonsky, lá naquele espaço de terapia, ela fica por muito tempo preocupada com a resposta, com o retorno do Josh. Então esses dois arcos já estão assim meio que já linkados e vai seguir essa mesma linha de pensamento até o final. Agora eu vou ter que lhe falar outra coisa. Será que realmente precisava ter feito esse episódio? Qual a necessidade de ficar sempre desconstruindo essa ideia feminina? Porque é uma questão muito romântica, muito romanticazinha, para uma personagem que, tudo bem, a gente fica feliz por ela, só que a gente sabe que é uma mulher formada, feita, que sempre se preocupou com a carreira dela, tá? Então você vê uma personagem que praticamente do nada, por conta de uma noite que ela teve boa depois de muito tempo, fica toda abobalhada por conta de um cara. Uma outra coisa que eu acho também poxa, uma sessão de terapia só com pessoas completamente estranhas, pessoas que uma delas inclusive tentou machucar a She-Hulk, simplesmente ela mudou mudou a cabeça, e uma sessão só de terapia com esse pessoal esquisito já foi o suficiente para a She-Hulk mudar a forma de pensar e se sentir bem. Como é que a gente trabalha essa personagem? Será que é realmente necessário tantos episódios mostrando essa crise existencial para que a gente consiga gostar dessa personagem? Será que não dá para se definir logo em 2 episódios no máximo isso não? Eu falo isso porque a gente conhece realmente a She-Hulk, é uma excelente advogada. Ela realmente tem esse lado que é mostrado nas histórias em quadrinhos, só que ela tem histórias muito boas como heroína também. E assim, a gente já tá no 7º episódio de uma série que tem 9, então só faltam 2 episódios para toda essa trama se encerrar. E eu não vejo muito do que possa acontecer para que a gente possa ficar muito vidrado. A gente sabe 2 coisas, que ela foi premiada, certo? Vai ter um desfile por se destacar, né, na profissão dela. E outra coisa que a gente sabe que vai aparecer o Demolidor. Então a gente tem cenas que apareceram no trailer, que é justamente ela com aquela roupa de festa, que eu espero que esteja muito melhor renderizada. E a gente vai ter o Demolidor. Eu acho que tudo isso vai acontecer no 8º episódio, tá? E nesse 8º episódio, muito provavelmente alguma coisa vai acontecer de muito ruim. Provavelmente o vilão dessa inteligência, realmente o grande monstro vai aparecer e vai tentar boicotar alguma coisa e participar, uma pedra no sapato da vida da She-Hulk. Eu acho que é isso que vai acontecer. E o desfecho dessa história toda vai se desenrolar no último episódio. Então são 2 episódios para resolver uma série de coisas, uma série de problemas e ver se conseguem crescer o gosto por essa série. Assim, eu queria dizer que por mais que eu goste da She-Hulk, por mais que eu goste do Hulk, eu acho que mostrar um episódio dessa forma, sem nenhuma emoção muito boa, só desconstruindo mais uma vez a personagem, fazendo ela se aceitar, ela se amar, ela se conhecer melhor. Poxa, incrível isso, massa. Só que já tem vários episódios mostrando a mesma coisa, entendeu? Então é muita crise da Jenny com a Hulk. A Jenny não é importante, a Hulk é importante, a Jenny precisa ser valorizada, mas tantos episódios para mostrar isso. Era melhor fazer uma série então da Jennifer Walters e a She-Hulk ser a coadjuvante e da crise, da realidade dela. Poxa, então a gente meio que subentende que essa é a proposta. A gente vai conhecer a crise por trás da heroína, por trás da She-Hulk. Existe uma mulher que não necessariamente está brigando com outra personalidade, mas ela está brigando para que a personalidade dela principal, no caso, ela sem ser aquela persona verde, musculosa, que aparece de longe, para que ela seja valorizada. Então, aí você atinge muito melhor, o direcionamento fica muito melhor para o público feminino. Mas o que acontece, na verdade, é outra coisa, é o inverso. A gente vê a She-Hulk, aquela mulher verde, aquele personagem que a gente espera mais dele, inclusive, a gente espera mais da She-Hulk na série, só que ela vivendo a vida da Jennifer Walters. E é por isso que eu acho que a Marvel, ela meio que perdeu a mão para fazer uma história boa. Ela tem uma personagem muito boa,
tem um Abominável, que é um outro personagem muito bom, linkado à história do Hulk, mas está fracassando em tornar a história interessante. O negócio é fazer uma história boa, porque você tem uma heroína que até então não demonstrou muito, quase nada, só teve 2 brigas. Vamos colocar a briga da Demolição também. Teve 3 brigas nessa série. A She-Hulk com o Hulk, que não teve sentido nenhum essa briga, tá? Primeira briga. A briga da She-Hulk contra a Titânia, que foi a primeira briga, foi um soco, e a segunda briga não foi uma merda, foi uma porcaria. E a terceira briga foi a briga da She-Hulk contra a Gangue da Demolição, que também foi um quadro bem rápido. Então você não tem a presença de uma She-Hulk atuante nessa série, né? Você tem a presença de uma She-Hulk advogada e você tem uma Jennifer Walters atuante e com suas crises, né? Suas crises femininas, as suas crises na sua personalidade. E a gente falando de crise, vamos falar do Josh, né? Que é o motivo, assim, do primeiro arco e praticamente perdura até o final desse episódio, até ela desistir, no caso, até ela deletar o número dele. E é justamente o que eu falei, que era uma pessoa que estava interessada no DNA, né? Na vida, no caso da She-Hulk, boicotar a vida dela de algum jeito. E foi justamente isso, ele foi lá e escaneia, né? Copia as informações do celular da Jennifer Walters. Então, infelizmente, para a personagem, a gente tem esse estilo de vida. A Jennifer Walters, destransformada, ela vai tender sempre a se envolver com pessoas ruins, dedo podre para homens, e vai ser sempre assim. Vai tentar namorar, vai tentar se relacionar com mais pessoas, mas as pessoas vão atrás dela por conta do que ela tem e não pelo que ela é. E a prova disso é o Josh, né? Agora, a série mostrou 2 cenas que eu não entendi porque foram cenas diferentes. Na primeira cena, ela puxa, eu não sei se é o contrário, tem uma cena que ela puxa o Josh para dentro da casa, e na segunda é o Josh que já entra com ela se beijando, se atracando. E qual a necessidade de fazer isso? Será que houve necessidade de fazer essa cena de novo para mostrar o flashback? Poxa, que relaxamento foi esse? Por que não mostra a mesma cena? Por que mostrar cenas diferentes mostrando uma mesma situação? Então, pra gente resumir, esse foi o episódio mais fraco da série da She-Hulk, apesar de eu gostar muito e apesar de eu tentar sempre ver o lado positivo, os lados bons da série, tá? E não foi um episódio sem links com mutantes, sem links com quadrinhos, porque aqueles personagens secundários lá, aqueles vilões que aparecem, realmente eles existem nos quadrinhos, só que são personagens completamente irrelevantes para Marvel. Então não adianta a gente ficar buscando referências, até porque a série da She-Hulk é cheia de referências, e até agora a maior expectativa é que apareça somente o Demolidor, e a gente nem sabe como é que vai ser essa aparição do Demolidor. Eu acho, vou dar até um spoiler aqui do que eu imagino que seja, como é que vai ser. No 8º episódio, no final, o Demolidor vai aparecer, e no episódio final, no 9º episódio, o Demolidor vai atuar com a She-Hulk, né? Vai pesquisar, investigar, vai literalmente ser... Eu acho que vamos torcer para que seja o melhor episódio da She-Hulk, seja esse com um cunho mais investigativo. Só que eu não sei se isso vai ser o suficiente para salvar essa série. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dessa análise, desse comentário sobre o 7º episódio, então deixa o seu like, registra aí o seu comentário, tá? Deixa o que você achou desse episódio, nos ajuda muito, mas eu não abandonei vocês não, tá? Continuo aqui, continuo firme e vou ficando por aqui agora, mas depois tem mais vídeo, tá? Valeu, pessoal, vocês são fera demais, fui!